Pessoal, eu vim aqui falar um pouco sobre o crescimento econômico de 1,14%, um crescimento considerado pífio pela mídia, está sendo bastante alardeado pela mídia esse crescimento de 1,14%, como sendo um crescimento pequeno. E eu costumo dizer que em economia tudo aquilo que aparentemente é bom, na verdade é ruim. E tudo aquilo que aparentemente é ruim, na verdade é bom. Então a minha ideia é trazer aqui o que está velado nesse número de 1,14% e que precisa ser revelado e que precisa ser destacado. O PIB, que é o Produto Interno Bruto, ele é o resultado da soma dos gastos do setor privado, o consumo das famílias, dos investimentos, que podem ser públicos ou privados, dos gastos do setor público e das exportações menos importações. Então, esse resultado é o PIB. Vamos fazer um exercício e separar esse PIB em duas partes. O joio e o trigo. A gordura e a massa magra. O PIB público e o PIB privado. Então, o que acontece? Imagine, por exemplo, uma pessoa que pretende perder 10 quilos. Isso no período de um ano. Ao final de um ano, ela consegue perder os 10 quilos, mas ela descobre na bioimpedância que perdeu 10 quilos de massa magra. Uma outra pessoa também gostaria de perder 10 quilos e ao final de um ano ela percebe que perdeu 5 quilos apenas. Só que esses 5 quilos são resultado de uma perda de 10 quilos de gordura e de um ganho de 5 quilos de massa magra. A pergunta quem atingiu a meta de perda de peso corporal em 10 quilos? A primeira pessoa. Quem perdeu peso com qualidade? A segunda pessoa. Por quê? Ela agora tem uma composição corporal mais saudável, com menos gordura e mais massa magra. Então, foi justamente isso que aconteceu na economia brasileira com esse crescimento de 1,14%, quando a gente faz a decomposição desse valor. Os números, quando eles são analisados de forma fria, eles são facilmente manipulados para atingir um determinado objetivo. Geralmente por pessoas que se descolam da realidade e que querem simplesmente alimentar as suas convicções. Vejamos, por exemplo, a decomposição desse PIB de 1,14%. Olha só, o PIB privado cresceu 1,81%, enquanto o PIB público decresceu 1,11%. Quanto aos investimentos, os privados cresceram 4,48%, os públicos decresceram 5,18%. As despesas do setor privado cresceram 1,84%, enquanto as despesas do governo decresceram 0,44%. 560 mil empregos foram criados pelo setor privado, enquanto 31 mil empregos do setor público foram cortados. O que isso significa? Significa que o Estado brasileiro, esse Estado obeso, agigantado, ele está cada vez mais reduzido, menor. Ou seja, nós estamos, na verdade, perdendo gordura, porque esse PIB público está para a gordura, e nós estamos ganhando massa magra, certo? Porque o PIB privado está para a massa magra. Então, essa estatística do PIB, ela é cega, ela é indiferente quanto à origem dos recursos, porque eles colocam no mesmo nível de importância os gastos e investimentos estatais com os gastos e os investimentos privados. E é nisso que reside justamente o grande erro da análise econômica mainstream. Agora a pergunta os investimentos privados que são feitos por empreendedores que buscam a maximização do seu lucro através da maximização da necessidade dos seus clientes, têm os mesmos efeitos benéficos dos investimentos estatais que são feitos por políticos que pensam nas próximas eleições ou nos burocratas a mando das oligarquias deste país? Será que tem os mesmos efeitos benéficos? Eu creio que não. Será que devemos adotar para o setor público
o mesmo peso que o setor privado tem para a economia. O setor privado, ela obtém recursos através do convencimento, né? Então, ou seja, o empreendedor precisa convencer um determinado agente a financiar o seu projeto. Depois, ele precisa convencer os consumidores a abrir mão dos seus valores, da sua riqueza, para poder comprarem os seus bens e serviços. Isso de forma voluntária. Se o empreendedor não for bem, quem vai pagar a conta no final é ele. Agora, por outro lado, já no setor público, ele simplesmente utiliza dinheiro dos impostos e não se preocupa muito com lucro, custo, com retorno sobre o investimento, porque ele não passa por um processo de convencimento. Ele simplesmente confisca a riqueza alheia, a riqueza do setor privado. E caso o governo não se dê bem, quem vai pagar a conta, né, no final não é uma pessoa específica, mas sim toda a sociedade, todos os pagadores de impostos, né, seja pelo aumento dos tributos, seja pela perda do poder aquisitivo por conta da inflação devido à emissão de moeda que faz o governo se endividar cada vez mais. Então, comparar a questão privada e a questão pública, quando os gastos do governo eles não geram riqueza e simplesmente representam um confisco da riqueza alheia, é uma comparação injusta, uma comparação desleal. Não se pode nunca colocar os dois na mesma balança, no mesmo nível de importância. Então, quanto menos desta riqueza for para o governo, mais está indo para empreendedores, mais está indo para investidores, os consumidores, que vão produzir mais e colocar mais dessa riqueza à disposição de todos. Então, um crescimento de 1,14% em 2019, diante de um país engessado, travado, regulamentado, cheio de burocracia, é um crescimento muito além do esperado, é um crescimento, na verdade, muito bom. E sem contar que no segundo semestre de 2019 nós tivemos um crescimento anualizado do PIB de 2,3%. Então, isso significa que nós praticamente tivemos o melhor crescimento econômico desde 2013. Então, pessoal, é justamente isso que eu queria trazer para vocês. Até o próximo vídeo. Valeu, pessoal. Um abraço.